Resolveu chegar. Bateu o despertador, tá entrando. Bom dia aos que chegaram agora. Nós começamos a gravar para ficar tudo para quem não puder participar. Como é que tá a vida de vocês nas outras disciplinas? Tudo tranquilo? As coisas começaram a andar? Tudo bem. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. A gente vai ter uma reunião sexta-feira para saber como é que vai ficar dali para frente. Assim que eu tiver alguma informação, eu repasso para vocês também, tá? Por enquanto, eu acho que nem a reitoria sabe nada. E a ideia, pelo menos, é que até dia 8 de janeiro ninguém faça nada, porque nós vamos estar de férias. E aí, então, vocês já conseguem se programar em termos de vida, tá? Nós já começamos a marcar as férias, inclusive. Pessoal, então, bom dia. Vamos lá. Vamos direto. Vocês conseguem enxergar bem o exercício aí? Tá legal? Então tá. Lembrando que eu vou colocar o exercício com as respostas logo depois que a gente terminar aqui a nossa correção juntos. E sempre com aquele espírito de vamos aprender a fazer exercício para aprender a fazer prova, não só da minha disciplina, como das demais também. A primeira é a mais fácil de todas, porque é bem óbvia, né? Uma vez que a gente está estudando apenas, só estudamos 2 autores até agora, o Taylor e o Fayol. Então, como a gente está fazendo perguntas sobre o Fayol, fica mais fácil ainda, tá? Mas, vamos lá. O grande segredo dessa primeira pergunta, do enfatizou a estrutura e a forma de organização, o grande segredo dessa pergunta está exatamente nessa primeira frase. Enfatizou a estrutura e a forma de organização, divulgando os princípios de administração. Isso aqui é Fayol até o inferno. Por que isso? Porque enquanto Taylor tinha ênfase na tarefa, ele tem ênfase na estrutura. E o ênfase na estrutura significa planejar, organizar, dirigir e controlar. Ele tinha no dirigir, comandar dirigir e comandar, ele dividiu em 2, mas no final das contas nós temos planejar, organizar, dirigir e controlar, que é a base do vídeo que vocês têm que fazer, tá? Então, mas a tarefa é tão burra quanto a de Taylor? Certo que sim. O operário continuava não podendo decidir o que gostaria de fazer? Certo que sim. Alguns dos princípios do Fayol, que são dos 14 aqueles, ele sugeriu, mas não conseguiu botar em prática, tá? Isso só veio em umas escolas mais tarde. Mas ele foi... É para mostrar para vocês que há uma evolução em relação às teorias de Taylor. Extremamente importante, então, de que vocês, na hora que forem fazer o vídeo, pensem lá, eu vou rascunhar como será aquela atividade, quantos vão fazer aquela atividade e quem vai mandar. Na organização, de novo, a distribuição de tarefas, né? Já numa continuidade desse mesmo do planejamento. Lá no planejamento é onde eu quero chegar. Vamos lá, vamos começar de novo. No planejamento é onde eu quero chegar, quantas tarefas têm que ser feitas para conseguir atingir um determinado objetivo. Na organização, vocês vão determinar quem vai fazer o quê, durante quanto tempo e quem vai mandar naquela pessoa. Isso pode estar lá escrito, falado, rascunhado. Vocês são criativos nessa forma. A tarefa propriamente dita é taylorista puro, burra, que é com alguém supervisionando. E em algum momento, essa pessoa se desmotiva ou não faz bem aquilo que estava preferindo fazer. E aí vem a direção com a colocação da ordem naquilo, recomunicando-se, olha, você não entendeu, não é assim. Ou então, você não te estimula, continua em frente, direção. E aí vem finalmente o controle, que no final da realização das tarefas, lá no planejamento eu tinha bolado que eu ia fazer 15 canetas tampadas. E aí, na hora do controle, eu descubro que em vez de 15 canetas tampadas, eu estou com 16 canetas tampadas. Legal. Ou então eu estou com 14 canetas tampadas. Mal. Eu tenho que melhorar isso aí. Entendeu? Então, é a tarefa que vocês fizeram anterior, com planejamento e organização antes da tarefa, algum problema na tarefa que vai fazer com que entre a direção, e finalmente o final da tarefa, onde eu vejo, ok, foi feito ou não foi feito, e eu preciso refazer aquilo lá. Tranquilos?
É bem prático. 2 segundos, pessoal. É a minha chefe. Oi, amor. Oi, amor. Oi, tô no laboratório, tá, amor? Tá, querida, eu tô em aula agora, tá? Beijo. Ah, desculpa. Tchau. Pronto, vamos nós. Minha chefe. Minha chefe, você sabe quem é, né? Bom, então, se a gente sabe que ele enfatizou a estrutura e a forma de organização, nós estamos falando do Henri Fayol, tá? E aí, essa pergunta aqui, ela nos diz quais são as funções. Por que que eu vou abordar essas funções? Porque daqui a pouco vai chegar uma pergunta que vai falar sobre essas funções. Aliás, nós vamos ter várias. Então, ele dividiu em 6 grandes funções: as técnicas, as comerciais, as financeiras, as de segurança, as contábeis e as administrativas. Então, a resposta certa da número 1 é a letra C, para ser bem óbvio, né? Henri Fayol. Não é Henry, não, tá? É Henri mesmo, porque, lembre-se, ele é francês. Henri Fayol foi um dos principais formuladores da denominada teoria clássica das organizações. Fayol, bom, qual é a letra que vocês colocaram aqui na 2, os que fizeram o exercício? Alguém poderia me dizer? A, B, C, D ou E? Pastor, nessa fiquei com dúvida entre a A, C e a D. Tá, então Quase vamos lá. todas. Não, bem tranquilo. Eu perguntei já supondo que vocês iam ter dúvida mesmo, e que bom que tiveram. Porque se tiveram dúvida, é sinal que estão fazendo análise, tá? É assim que eu gosto. Desenvolveu uma abordagem sintética onde toda empresa desenvolve 6 funções básicas. Isso está na questão de cima, então por enquanto está legal, certo? E a função administrativa desempenha um papel central de integração e coordenação. Esta é a certa, porque a função administrativa é que faz com que as demais funcionem, tá? Pela primeira vez se falou na necessidade de fazer gestão com pessoas que não eram os fundadores, porque no Taylor o fundador era o tudo, né? E o pobre do funcionário tinha vários chefetes diferentes. Ele disse que não, o fundador não pode tudo, ele tem que pensar a empresa no médio e longo prazo, e no dia a dia eu tenho que ter gestores que vão ser treinados para exercer as funções. E quem dá a liga nisso, quem faz com que isso não se desmante, a função administrativa. Aí, vamos ver todas, pode ser? Procurou enfrentar o problema do desperdício das indústrias francesas por meio do estudo detalhado dos tempos e movimentos. Olha, ele realmente estudou as indústrias francesas, essa parte é verdade, era um autor francês. Mas quem fez estudo detalhado de tempos e movimentos foi o Taylor. Então essa aqui está errada por isso. Definiu as características básicas da organização burocrática. Não. Quem fala em burocracia é um autor que a gente ainda vai ver, que se chama Weber. Eu não vou adiantar, mas é um autor que, na minha opinião, é o melhor de todos, tá? Porque ele bolou algo em 1908, em 1912, e só foi visto em 1940. Não sei se vocês vão entender porque eu estou falando, e isso só no ano que vem. Nossa última teoria neste ano, nessa PNP desses 10 coisas, será a teoria das relações humanas. A D, contestou a teoria científica da administração, formulando uma abordagem baseada na dinâmica informal. Não, ele disse que Taylor estava certo. E não tem dinâmica informal ainda. As pessoas ainda são consideradas engrenagens de uma máquina. Quando é que a gente vai ver uma dinâmica informal? Na próxima teoria que nós vamos estudar, que é a teoria das relações humanas. Então a D está errada por isso. Por que a dúvida? Porque vocês ainda não estudaram as próximas teorias. Tá? E aí, formulou uma teoria analítica da dinâmica organizacional centrada nas condições em que são tomadas. Porra, nada. Ele não tem dinâmica organizacional para ele. Ele disse, olha, nós temos que ter 6 funções, é isso e pronto. É uma receita de bolo. É que nem você chegar no médico, é o que a gente chama de uma teoria prescritiva. Você chega no médico e ele diz, olha, você vai tomar um antes do café, um antes do almoço e um antes do jantar. Eu não posso tomar depois? Não, tem que tomar antes. Por quê? Porque a medicação só faz efeito se você tomar antes. É assim, é prescritiva. Faça desse jeito, tá? Então, ele estava nem aí para o restante todo, certo? Mas por que ele não estava nem aí para o restante todo? Porque as indústrias estavam começando a crescer naquela época. Tudo era muito novo. Então, é que nem hoje eu vi uma reportagem, uma propaganda na televisão sobre um programa que vai ter com a Xuxa,
que vocês talvez nem saibam quem é, ou sabem, todo mundo sabe quem é a Xuxa? Bom, ela tinha um programa na televisão que todas as meninas, mesmo que fossem morenas, tinham que pintar o cabelo de louro e botar óleo e lente de contato, tá? Eu conheci todas, elas viajavam comigo no tempo que a Xuxa fazia sucesso, eram tudo umas malucas, inclusive a Xuxa. E aí fizeram uma pergunta para ela, cuja resposta eu não sei, e que diz, você nos tempos de hoje teria todas as Xuxas, todas as Paquitas de louras de olho azul? Cara, é muito fácil eu criticar hoje em 2020 algo que foi feito há 30 anos atrás. Naquela época era o modelo. Assim como nós já tivemos um modelo das mulheres serem gordas. Aquilo era um modelo de saúde. Se vocês forem para o interior do Rio Grande do Sul e for muito magrinha, a primeira coisa que o pessoal vai dizer, tá magrinha, tá passando fome, vou te dar um pouquinho de comida, coitadinha. É assim que eles falam, porque é o padrão, certo? Censurá-los é uma crítica infundada, porque essa é a regra para aquele povo, certo? Para aquela cultura. Então, pessoal, a gente tem que olhar sempre esses teóricos à luz do que eles viviam na época. Fazer com os olhos de hoje não é justo. Vamos lá. De acordo com Henri Fayol, as 6 funções básicas de uma empresa, bom, lá na 1 a gente respondeu a 3. A letra B, técnicas comerciais, financeiras, contábeis, de segurança e administrativas. Tranquilas? Legal. A 4, qual é a alternativa correta? Bom, nós já sabemos que nós estamos falando uso dos recursos com a finalidade de... nós não sabemos bem ainda, mas vamos lá, vamos tentar. Baseado nos estudos de Fayol, é pesquisar, orçar, direcionar e cortar? Ele não fala nada disso, né? Então a A está morta por isso. Taylor, pesquisar, orçar, demonstrar e controlar? Taylor também não falou nada disso. Então a A e a B estão erradas. Fayol, planejar, organizar, dirigir e controlar? Sim, é aí que se começou a falar nisso, essa é a base do nosso vídeo. E o Ford, planejar, organizar, disciplinar e cortar? Não, também não. Então a letra C, a letra C é a letra certa para a número 4. Posso ir em frente? Tá. Com relação aos princípios gerais da administração estabelecidos por Henri Fayol, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa que vocês marcaram aqui na 5? Eu marquei a A. Tá. Alguém mais? Ninguém mais. Só covardes. Que coisa feia. Gente nova, com medo de falar. Gente, a letra certa é a letra A. Autoridade e responsabilidade, porque é um daqueles 14 princípios. Devem ser equilibrados entre si. Por que isso é importante? Para que eu, enquanto líder, não usurpe do meu poder e não faça mal às pessoas, porque ele não queria conflito. Eles entendiam que conflito diminuía a produtividade e a eficiência, tá? Hoje em dia, já se sabe que conflito, quando feito de forma respeitosa, é bom porque gera inovação. O Taylor e o Fayol entendiam que alguém planejava e alguém executava. E aquele que executava não podia pensar, porque ele era uma engrenagem de uma máquina. Mesmo que ele fizesse muito e percebesse que havia uma maneira melhor de fazer, não cabia a ele o direito de expor a sua opinião, tá? Mas isso também não quer dizer que a pessoa que planejava poderia destratar a pessoa que estava executando o serviço. Vamos ver a B. Na administração, o princípio da centralização estabelece a concentração de autoridade na base. Não, na base não, é no topo da hierarquia. O problema ali está na base. A divisão do trabalho consiste na realização do maior número de tarefas por uma única pessoa, bem ao contrário. Quanto menos tarefas aquela pessoa fizer, mais especializada ela vai ser, que isso foi a teoria do Taylor, que o Fayol disse que sim. E quanto mais burra for essa tarefa, eu, empresa, fico menos dependente daquela pessoa. É como se um chefe de cozinha só fizesse um pequeno pedaço do cozimento. As outras etapas do cozimento daquele mesmo alimento fossem feitas por outros vários cozinheiros que estão ali e ninguém era dono da verdade. Tá? No que se refere ao princípio da estabilidade, a rotatividade pessoal é saudável? Não, ele dizia bem ao contrário. A rotatividade é ruim porque eu toda hora tenho que reensinar.
mas como eu faço uma tarefa burra, é fácil de eu ensinar uma próxima, mas o ideal é que se mantenha a mesma pessoa. A iniciativa e o espírito de equipe são princípios relegados por Henri Fayol. Não, ele não quer saber de iniciativa, certo? Iniciativa vem bem mais adiante, tá? Operário é operário e não tem cérebro. Ele trabalha por causa da grana. Isso veio de Taylor e ele continuou concordando. 6. Assinale a alternativa que apresenta uma ideia relacionada à abordagem clássica da administração. O que vocês colocaram aqui? Quem me ajuda? Eu marquei a C. Marcou a C. Tá. Quem mais? Alguém mais? Vamos lá. Utilização da régua de cálculo e instrumentos é típico de Taylor, ok? ênfase nas tarefas é Taylor. A finalidade da administração deve ser assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. É um dos princípios do Taylor. Então, não é a C. Tá? ênfase no fato de que os processos e os princípios desenvolvidos poderiam ser aplicados a qualquer tipo de organização. Isto é Fayol. Ele entendia, isso foi uma evolução em relação à teoria de Taylor, que não é só na indústria, eu posso botar isso no comércio e em qualquer outro tipo de organização. Vamos ver aí. Constitui a chamada Organização Racional do Trabalho, isso é Taylor também. Tá? Então, a resposta certa é letra D de dado. Pois Dúvida? É, eu fiquei na dúvida entre a C e a D. Tá ótimo. De novo, Ana, é o que eu estou te dizendo. As dúvidas são excelentes, é sinal de que você está fazendo análise e síntese na tua cabeça, tá? Não é um mal, é um bem. Tá? Ruim é aquele que nem faz o exercício tentando desenvolver o raciocínio. Bom, essa aqui é uma pergunta óbvia, eu não vou perder muito tempo com ela. Fayol definiu os princípios gerais, afastando qualquer ideia de rigidez, pois nada existe rígido ou absoluto em matéria administrativa. E ele criou 14 princípios, tá? Precisa decorar os 14 princípios? De jeito nenhum. Nem eu sei eles todos até hoje, eu tenho uma base do que são. Quando eu quiser consultar quais são os 14, eu vou na internet e olho, tá? Eu não gosto de decoreba, eu tenho horror a decoreba. Eu sou do tempo que a gente era obrigado a decorar tudo. Até hoje eu tenho uma frase que eu fiz faculdade de agronomia em 1900 e uma das coisas que me obrigaram a decorar é um termo chamado vernação circinada. Para que serve esse termo? Para nada. É o desenrolar da folha da samambaia. À medida que ela vai desenrolando, se chama vernação circinada. Para que decorar esse troço? Né? Se eu quiser saber como é que se chama o desenrolar da folha da samambaia, eu vou dizer, como se chama o desenrolar da folha da samambaia? Vernação circinada. Decoreba idiota, que eu nunca mais consegui esquecer de tão decorado que era. Preposição a, ante, até, após, com, contra, de, gente, para, por, perante, sobre, trás. Para quê? Mais importante eu entender se aquilo é um verbo transitivo direto ou indireto, e entender como é. Tinha que decorar. Tá? Então eu sou contra a decoreba. 8. O enfoque do processo administrativo define não apenas o processo administrativo, mas também o próprio papel dos gerentes. Por enquanto, isso aqui não falou nada, só nos ensinou mais. Tá? Fayol indicou os deveres e princípios que devem ser seguidos pelos gerentes para que a administração seja eficaz. Aí vem a maldade da pergunta. Assinale a opção que não apresenta nos princípios. Bom, esse não aqui está grifado em negrito. Legal. Mas mesmo assim, durante a prova, é normal que o não se apague do cérebro da gente. E aí vem um macete para responder. Quando eu percebo que várias são do autor, opa, tem alguma coisa errada nessa coisa. Eu volto para a pergunta e aí finalmente eu encontro o não. Tá? É muito comum que isso aqui seja uma pergunta que seja lá pela 20 e as pessoas já estão cansadas e passam batido pelo não. Como é que a gente vai se desconfiar? Pelas respostas. Olha só. Divisão do trabalho, disciplina... Bom, o que vocês marcaram aqui na 8? Qual é a certa para vocês aqui na 8? Qual é a que não apresenta? Perdão, essa é a pergunta que eu devia fazer. Eu marquei a C. Tá. Olha só. Alguém alguma vez falou em Fayol sobre inovação? Lembra que eu acabei de falar que conflito para eles não é bom e que a pessoa tem que fazer aquilo que estava previsto? Então, inovação não é de Fayol. Tá? Equidade é verdade, disciplina é verdade, divisão do trabalho é verdade. O que mata essa questão aqui
é a palavrinha inovação. Então, a resposta que não apresenta nos princípios é a letra A, por causa da palavra inovação. Professor, Oi, por favor. o que seria, tipo, equidade nessa questão do FAIOL? Tá, vamos lá. Eu vou repetir aquilo que eu falei, que é importante que vocês absorvam esse conceito. Existem dois termos, equidade e igualdade. Igualdade é as pessoas serem tratadas como iguais. Eu mais velho, vocês mais jovens sermos tratados iguais, eu negro, vocês brancos sermos tratados como iguais, eu católico, vocês judeus sermos tratados como iguais. Não há diferença, eu homem ou mulher sermos tratados como iguais. Equidade significa que na hora de eu tomar uma decisão, eu sou imparcial. Não é porque eu prefiro mais o aluno A que eu vou fazer o aluno B sofrer, ou que eu vou dar uma tarefa diferente ou mais rígida para o aluno B. Equidade é tomar decisão de forma imparcial. E o Fayol falava que o chefe não pode tomar uma decisão sem o fator equidade. Não é porque ele percebe que alguém é mais produtivo ou mais eficiente que eu vou tomar uma decisão que possa gerar conflito. Por quê? Porque conflito é péssimo para a organização, segundo esses caras pensavam. Respondi? Sim, obrigada, senhor. Por favor. Autoridade, responsabilidade, disciplina, unidade de comando, remuneração do pessoal, espírito de equipe. Olha, vou falar sobre o espírito de equipe, que a Paula me mandou uma mensagem essa semana, que é muito bom que ela tenha mandado. Ele falava em vários dos princípios, e eu já comecei falando sobre isso, coisas que ele achava que deveriam acontecer, tá? Mas o espírito de equipe em Fayol está muito mais no sentido de que todo mundo vai fazer um pequeno pedaço daquela tarefa. Não que nós vamos nos abraçar, ser amigos e ser felizes fazendo o trabalho. Não é esse espírito de equipe do conceito atual. É o espírito de equipe do conceito lá dos anos 30. Do tipo, eu vou pegar uma caneta, alguém vai botar a tampinha do fundo da caneta, o outro vai botar a carga na tampa do caninho da caneta, e o outro vai botar a tampa na carga do... Esse é o espírito de equipe. É um monte de tarefa burra e um fazendo após o outro para que no final das contas a gente consiga produzir mais, tá? Não é olha só, lutamos juntos e conseguimos... Cascata, isso lá não existia, tá? Unidade de direção, interesse geral, remuneração do pessoal, estabilidade pessoal e iniciativa. O iniciativa é sempre no sentido dos líderes, nunca no sentido dos que executam, tá? Espírito de equipe, de novo, iniciativa, equidade, ordem, disciplina, interesse geral e centralização. Ordem, autoridade, responsabilidade, estabilidade pessoal e unidade de comando. Essas são todas características, mas olhem sempre com o olhar dos anos 30, não com o olhar de 2020, porque aí não vai fechar. Não é simples, porque alguns termos que eles usam, a gente usa com outro sentido hoje, né? O espírito de equipe, pô, quer coisa melhor do que o espírito de equipe? Fantástico, mas é cada um fazendo um pedacinho de uma tarefa burra que vai juntar com outro pedacinho de outra tarefa burra e assim por diante até gerar alguma coisa maior. E o cara que fez o primeiro pedacinho da tarefa burra nem sabe qual é o produto final que está sendo feito lá no final, porque não cabe a ele saber, né? A 9. Eu devia ter pegado água, não peguei, me estrepei. Dentre as abordagens da administração, atente para as afirmativas sobre a teoria clássica e escola científica. Ou seja, aqui nós estamos lembrando... Opa, perdi vocês aqui. Pronto, recuperei. Aqui nós estamos falando sobre o Taylor e sobre o Fayol. A clássica apresenta ênfase na estrutura com Fayol e a científica ênfase nas tarefas com Taylor. Por enquanto aqui tudo certo, né? Nesse contexto surgiu o Fordismo, ou seja, o modelo de produção em massa através da linha de produção que não exigia qualificação de pessoal, reduzindo custos e aumentando produtividade. Cara, até aqui tudo certo, porque o Ford, a gente tinha aquelas frases máximas, né, aquelas coisas maravilhosas, que uma pessoa sem 2 braços e uma perna poderia fazer uma das atividades. A aplicação prática deste modelo pode ser observada nas grandes indústrias como automobilística, alimentícia, entre outros, lamentavelmente, até hoje. Então, essa aqui, a 1, está certo. Henri Fayol é fundador da teoria clássica da administração. Aqui está certo. Esta teoria defendia a estrutura organizacional da empresa, está certo, com a departamentalização e com o processo administrativo. Tudo certo.
Departamento é aquele departamento de segurança, departamento comercial, e tal, e as funções, o processo administrativo e função administrativa quer dizer a mesma coisa. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Pô, tá certa também. Bom, se a 1 e a 2 estão certas, a letra A já está errada, a letra B já está errada, a letra C, por enquanto, está certa, a letra D, por enquanto, está certa, a letra E está errada. É assim que a gente faz prova. Então, a gente agora, entre a C e a D, a gente tem que descobrir se a 4 está certa ou não. Ou seja, a 3 eu já sei que está certa. Mataram a charada? É assim que se faz prova. Eu nem preciso perder tempo com a 3. Mas como nós estamos estudando, nós vamos perder tempo com a 3, tá? Mas estou ensinando a fazer prova. A administração científica preocupava-se com a necessidade de aumentar a produtividade, principalmente com a organização das tarefas e a racionalização do trabalho. É a base da teoria da administração. E consiste que os administradores podem determinar cientificamente a melhor maneira para realizar uma determinada atividade ou tarefa. Sim, alguém escrevia no cartão como era para ser realizado e a pessoa que ia executar seguia sem fazer qualquer crítica. E aí vamos para 4, para ver se é a letra C ou letra D. Frederick Taylor foi o criador e participante mais destacado do movimento da administração científica. Seu trabalho junta-se ao de outras pessoas que, na mesma época, compartilhavam esforços para desenvolver princípios e técnicas de eficiência, que possibilitassem resolver os grandes problemas enfrentados pelas empresas industriais. Sim, está certo. Até os vídeos todos que eu mandei para vocês mostram outros tantos teóricos dessa época que trabalharam junto com Taylor. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Todas estão corretas. Tranquilas? Bom, de novo aqui, nós temos uma pergunta óbvia, porque nós estamos estudando a teoria de Fayol, tá? Nas organizações clássicas de Fayol, o sentido básico do processo decisório é de cima para baixo. Essa aqui é a base da teoria. Enquanto Taylor era de baixo para cima, ele se preocupou com o operário e a forma como ele executava, o Fayol se preocupou de cima para baixo com a organização da forma de tomada de decisão. Tá? A 11, puxa, de novo uma bem facilzinha. O precursor da escola clássica, que pela primeira vez anunciou as funções da administração, planejar, coordenar, organizar, dirigir e controlar, foi Henri Fayol, letra B de bola. Molinho, né? A 12, quem é que pode me dizer o que respondeu aí? Ninguém? Eu marquei Então... Oi. Estou te ouvindo. Não te ouvi. Eu marquei a D. Marcou a D. Tá legal. Vamos lá. A 12 diz o seguinte. Para Henri Fayol, a autoridade é dada por cada cargo na estrutura hierárquica? Não. A autoridade é algo que tenho uma hierarquia superior, responsabilidade, dou para alguém abaixo de mim. Advém do conceito tradicional passado de pai para filho. Porra, ele nunca falou nada disso. Então essa, certo que não. É compartilhada por todos os membros da equipe? Não. Aqueles que executam nem têm autoridade, eles só obedecem. A D é o direito de dar ordens e o poder de exigir a obediência formal e legitimada. Esse é um dos princípios do Fayol. A letra D está certa. E a letra E, vamos ver qual é o problema dela. É apenas o poder formal de dar ordens e exigir obediência? Não. Ele precisa ser legitimado. Significa que aquela pessoa que está dando a ordem é reconhecido como um líder pelos seus liderados e empossado pela direção para tomar aquelas decisões. Tá? Certinho. 12. Oi. O que seria esse poder formal, tipo, exatamente? Formal é quando eu sou contratado para uma função de gestão. E lá no meu crachá diz que eu sou o coordenador ou supervisor. Eu sou formalmente reconhecido como tal. Por exemplo, como é que eu virei professor de vocês? Eu passei num concurso e formalmente fui indicado para ser professor no Campus Canoas, da área de administração, /gestão de pessoas. Tá? Formal quer dizer que há um reconhecimento legítimo por escrito. Tá, se isso é o formal, o que é o informal? Vamos supor que nós fôssemos 10 pessoas trabalhando, nós temos um supervisor formal, alguém que recebeu lá o crachá,
que diz que ele é o nosso chefe. Só que entre nós 10 aqui, nós temos a Ana que mais manja do processo. Ela é a pessoa que toda vez que a gente está em dúvida, a gente vai lá e consulta. É como vocês na matemática. De repente tem um aluno que manja mais matemática, quando a gente está com dúvida, a gente vai no aluno e pergunta, pô, me diz aí, como é que é isso que eu não entendi? Esse é o líder informal. São os demais que o reconhecem como líder, pelo seu conhecimento, pela sua competência, pelo seu tempo de casa, pelas histórias que ele conta. Aquele colega que toca violão nas festas, que todo mundo fica em volta cantando junto, aquele é um líder informal. O cara que conta piada, ou a moça que conta piada, que é a atração da festa, é o líder informal. O formal é aquele que é designado. Por exemplo, eu posso dar uma festa na minha casa, a casa é minha, eu sou o líder formal dessa festa. Mas não sou eu que estou divertindo os meus convidados. As pessoas estão indo muito mais porque eu convidei uma determinada pessoa que todo mundo gosta e não foram lá por minha causa. Foram mais por causa daquela pessoa que vai estar. Tanto que eu fiz muita questão de que ele viesse na minha festa, porque eu sabia que ele atrai outros convidados. Ele é o líder informal. Compreendeu? Sim, obrigado, senhor. E isso é tudo de bom, porque essa é a base da próxima teoria das relações humanas. Os líderes formais e os informais. Eu nem vou dar mais da matéria, vou acabar com a matéria, já vamos entrar de férias, porque vocês já entenderam a próxima. Eu vou contar alguns detalhes interessantes da próxima, quando eu for dar, para ela ficar mais, mas é a base que vocês acabaram de aprender. Legal. Nós estamos na 13 agora, né? Tá. A escola clássica desenvolvida a partir dos trabalhos de Fayol, por favor, quem é que pode me dizer qual é a resposta certa aí? Só tem a Ana, Carolina. Coitada, é a da vez. As outras estão até fechadas, cara. Elas não têm nem coragem de me olhar. Que vergonha. O que você botou de resposta na 13? Eu marquei a D. D de dado. Tá, legal. Vamos lá, ver todas. NDA quer dizer nenhuma das respostas acima, tá, pessoal? A letra A, centralizou sua análise dos estudos, sistemas e desenvolvimentos. Isso não tem nada a ver com o Fayol, isso é Taylor. Então a gente já pode parar por aí. Baseia na concepção do homem econômicos, essa é a base da teoria de Taylor. Não que Fayol não concordasse, mas essa é a base da teoria de Taylor. Então a B também não é. Leva em consideração não apenas os elementos associados à organização formal, mas também aqueles associados à organização informal. Não, nós acabamos de ver na questão anterior que ainda não se fala em formalidade. Nós vamos aprender isso na teoria das relações humanas. D, está certa. Restringe-se exclusivamente à organização formal da firma. Tanto é que ele criou uma estrutura piramidal. A manda em B, em C, em D. O B manda em X, Y, Z. O C manda em A, em F, G, H. E assim por diante. Eu tenho uma cadeia de comando. Na casa de vocês, a mãe de vocês manda no pai de vocês, que é que nem aqui em casa. Aí o pai manda nos filhos, se bem que aqui em casa é assim a ordem, ó. A minha mulher manda em mim, os meus filhos obedecem à minha mulher, a minha sogra mora comigo, ela também está na cadeia de comando, depois vem o cachorro, depois na cadeia de comando vem eu. E eu não tenho o segundo cachorro, que é para não cair mais um degrau na cadeia de comando. Entenderam? É assim que funciona. Um cachorro só basta, porque senão o negócio complica. Então, pessoal, letra D. Tem sempre alguém que manda em alguém. Tá? Ah, mas o cara é o presidente da empresa. Fica tranquilo que tem um conselho de administração da empresa. Ah, mas ele também é do conselho de administração da empresa, então ninguém manda. A esposa dele manda ali. Cara, tem sempre alguém que manda na gente. Sempre. Não se iludam. Bom, 14. Considere as seguintes assertivas. Assertivas são frases que eu estou dizendo que aquilo é uma verdade, por isso se chama assertiva. Se acostume com esse termo, porque vocês vão ouvir muito daqui para frente na vida de vocês. A primeira, vamos lá. Aí, fiz bobagem aqui, perdi vocês de novo. Bom, vamos lá. A autoridade linear se baseia no estabelecimento de um sistema de relações autoridade e obediência entre subordinados e superiores. Sim, isto é uma verdade. A 2, nas organizações clássicas de Fayol, o sentido básico do processo é de cima para baixo. Nós já falamos isso várias vezes, por isso eu não me detive muito nessa pergunta. Então, a letra certa é a letra D de dado. Ok?
Dúvidas? Nada? 15. Não. Então tá. A 15 eu gostaria de saber o que vocês responderam. Antes de corrigir. E eu marquei a C. Tá. Vamos lá. Fayol foi um dos pioneiros da administração científica. Puxa, já começa uma sacanagem. Ele foi dos pioneiros da função científica? Não, na verdade, o Henri Fayol foi um dos pioneiros da teoria clássica, tá? Essa é uma sacanagem que botaram, mas acontece que botaram. Essa pergunta não foi feita por mim, foi feita num concurso. É para mostrar para vocês que os concursos erram pra caramba. Porque eles se baseiam em alguns livros brasileiros que têm erros graves. Eu vou evitar de dizer para vocês o nome do autor que mais erra, porque vários dos nossos professores das faculdades de administração usam esse autor, mas ele comete erros graves, seja por revisão, seja por tradução mal feita. Esse é um dos. Sua maior contribuição... Oi. Eu acho que eu errei, porque Sim. tem aquele burocracia. Aí tu disse que não tem, então. Isso aí. Muito bom. Deixa eu só tentar matar um pernilongo que está tentando me comer vivo aqui. Ó, tem gente chegando agora. Acordou, Henrique? Bom dia. Ah, louco, nem me responde. Vamos lá. Reconhecer que a administração deve ser vista como uma função separada dos demais funções da empresa, de modo que o trabalho dos dirigentes tornar-se distinto das operações técnicas da empresa. Isso aqui está complicado, né? Vamos tentar ver as outras para ver se é a letra A, porque está confuso isso aqui. Vamos lá. A letra B. Utilizar o estudo dos tempos e movimentos como mecanismo fundamental. Bom, isso é da administração científica, mas nada tem a ver com Henri Fayol, tá? A letra B, então, não pode ser. Desenvolver o modelo da burocracia como... isso também não é ainda. É a teoria que nós vamos aprender depois das férias. Ou do recesso, sei lá como é que eles vão chamar esse período. Letra D. Priorizar o estudo das relações humanas. Essa é a próxima teoria. Também não é. Letra E. Enfatizar uma visão não hierárquica das relações industriais. Ao contrário, ele enfatizou uma visão hierárquica, tanto que criou a estrutura de comando. Vamos voltar para A, que é a única possível. Reconhecer que a administração deveria ser vista como uma função separada das demais. Ele fez 6 funções, lembram? Por que ele fez 6 funções? Porque antes o fundador ou fundadores faziam tudo. E ele entendia que tudo não dá, porque no dia a dia tem um monte de probleminhas que eu preciso organizar. E se eu cuidar do futuro e do dia a dia, eu não consigo crescer. Então, aí está certo. De modo que o trabalho dos dirigentes tornasse distinto das operações técnicas da empresa. E ele separou em várias organizações, em várias funções diferentes. Ficou melhor agora? Mais palatável? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vão para as questões seguintes e olhe, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Por eliminação, mesmo que eu não tenha certeza ou que eu não tenha entendido, só pode ser aquela. É assim que se faz prova. 16, estamos chegando na reta final. A teoria clássica da administração, desenvolvida por Fayol, é voltada à necessidade da humanização do trabalho e da democratização. Cara, humanização do trabalho não é algo que a administração científica ou teoria clássica tenham falado, muito menos em democratização. Então, isso aí tá, põe errado nisso. A 17. Henri Fayol é considerado o pai da administração. Opa, para um bocadinho, só que eu acho que eu não puxei aqui. Melhor, vamos lá. Henri Fayol é considerado o pai da administração moderna. Várias foram suas contribuições à área, como estabelecimento das atividades da empresa. De novo, essa pergunta responde várias perguntas anteriores que nós fizemos. Bem como as funções da administração, previsão, organização, comando, coordenação e controle, que nada mais é do que o planejar, organizar, dirigir e controlar. E ainda por cima, bolou 14 princípios. E aí, de novo, vem a maldade do exceto. São considerados princípios da administração na visão de Fayol, exceto
Bom, eu não sei se acumulação de trabalho é uma opção, eu vou ficar em dúvida. Autoridade e responsabilidade é um dos 14 princípios? Sim. Então, essa não é exceto. Centralização? Sim. Unidade de comando? Sim. Que é o contrário de Taylor, que dizia que o cara tinha vários chefes. Disciplina? Sim. Pô, então, acumulação de trabalho, nem pensar. Por que nem pensar, pessoal? Porque a acumulação de trabalho significa que eu faço várias atividades diferentes. E exatamente a base daqueles caras era que cada um fizesse um pequeno pedacinho de um trabalho, uma tarefa bem burra. Então, eu não acumulo atividades. Eu não faço muitas coisas. Porque quanto mais burra for a tarefa, menos dependente a empresa vai ficar daquele sujeito. E aí, finalmente, vamos para a última. Henri Fayol, membro da Escola Clássica da Administração, definiu o trabalho de um administrador dentro do que chamou de processo administrativo. Nesse contexto, segundo Fayol, olha só o não. Está pequenininho, mas está em negrito. E aí, se eu não recebi aquele não, se encaixa com função, eu vou ter que olhar as respostas e dizer assim, oh, mas isso aqui tem a ver com o Fayol, isso aqui tem a ver com o Fayol, isso aqui tem a ver com o Fayol. Puxa, aí vai ficar complicado. Visualizar o futuro e traçar o programa de ações em médio e longo prazo, essa é a base do Fayol para poder criar aqueles setores, aquelas funções dentro da administração. Por que isso? Porque ele dizia que o cara que é grandão, o fundador, ele tem que visualizar o futuro. Operacionalizar as tarefas sempre que estas envolverem diretamente os clientes. Em algum momento a gente falou sobre clientes na teoria? Nunca falamos, mas eu não tenho certeza se é essa. Vamos ver as demais. Dirigir e orientar o pessoal para mantê-lo ativo dentro da empresa. Sim, essa é a base do processo administrativo. Construir a estrutura material e humana necessária para realizar o empreendimento da empresa. Sim, porque ele fala em planejar, organizar, dirigir e controlar. Harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos, cuidando para que tudo saia conforme planejado. Por mais planejar, organizar, dirigir e controlar do que isso, impossível. Então, gente, a letra que sobra, que fiquei um pouco na dúvida, é a B. Eu não lembro se falou sobre clientes, mas eu tenho certeza que as demais estão certas, então é a B. Um dos erros que os alunos mais cometem, eu vou fechar aqui a apresentação, para a gente poder se ver um pouco mais. Um dos erros que os alunos mais cometem, e a gente repara isso quando corrige as provas, é que vocês marcam uma letra, se arrependem, riscam e marcam a outra. Ponham na cabeça de vocês que em qualquer estudo que vocês fizerem sobre qualquer matéria, ai, caiu meu gelo, vocês terão sempre terão sempre na cabeça um arquivo cheio de pastinhas. E o conhecimento que vocês tiveram sobre determinada matéria está lá dentro daquela pastinha. Então, o primeiro impulso é aquela questão, muito provavelmente está certo. Quando vocês estão em dúvida, confiem em vocês mesmos. O instinto de vocês está certo, porque em algum momento aquela pastinha foi puxada e pô, eu já vi isso. Puf, e marca. O que a gente mais vê? O aluno não tem autoconfiança, ele acha que ele não é nada, ele acha que os outros é que são melhores, que ele não é bom. Isso é cascata. Vocês todos são ótimos, todos têm a mesma capacidade e nunca deixem ninguém subestimar vocês. Nem os pais, nem os irmãos de vocês, nem amigos. Vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que queiram. Entendidos? Bom, vamos falar sobre o vídeo. Alguém tem alguma ideia de vídeo que esteja com dúvida, que eu possa ajudar? Agora é a hora. Entrega dos vídeos até dia 9. Já tivemos uma aluna que entregou. Eu mostrei o que faltava o antes e o depois. É só a questão de fazer o antes e depois, e o resto está perfeito. A atividade que ela bolou é tipicamente taylorista, que está dentro do Fayol, mas faltou o planejar, organizar, um dirigir e o controlar para ver se estava certo. Posso ajudá-los? Tudo silencioso? Será que eles estão tudo por aí ou já foram tudo embora? Ai, meu Deus. Por enquanto não, senhor, mas conforme eu for pensando mais no vídeo, talvez surjam, aí te mando e-mail. Joia. Laura, ótima jogada, era isso que eu ia falar agora, ela já me adiantou. É a mesma coisa que a Laura. Maravilha. Tá com dúvida? Me manda e-mail. Eu respondo sempre, não interessa se é sábado, domingo ou feriado, tá, pessoal? Vocês vêm em primeiro lugar. Tranquilos? Certo? Sim. Então tá bom. Então beijos, um bom feriado, não se aglomerem e fiquem com Deus. Tá bom? Até a próxima, senhor. Bom feriado. Se Deus quiser. Tchau, tchau, querido. Bom feriado. Obrigado.